Olá, meu nome é André Linhares, eu sou advogado no Brasil e advogado de imigração aqui nos Estados Unidos. E diante de várias perguntas, eu estou fazendo mais esse vídeo relacionado agora a dois vistos de imigração, relacionados a dois vistos de imigração, que são o visto L1 e o visto EB5, conhecido como EB5, visto de investidor. Eu vou começar um pouco falando sobre o L1, algumas características, e depois vou passar para algumas características do visto EB5, que é o EB5. Bom, o visto L1 ele tem alguns requerimentos essenciais que são exigidos pela imigração. Um desses elementos desses requisitos é a transferência do executivo, digamos no Brasil, falando em termos do Brasil, que ocupe o cargo de direção, chefia, um executivo da empresa brasileira para essa subsidiária americana. E aí começam realmente várias perguntas, quem seria esse executivo e quais são as características desse executivo? Bom, primeiro, esse executivo ele tem que estar ocupando esse cargo de direção ou chefia na empresa brasileira, no caso, há pelo menos um ano, dentre os últimos 3 anos que ele pertence a essa empresa. Isso gera também algumas dúvidas, porque no Brasil é muito comum a gente ter o sócio como administrador da empresa, como diretor ou presidente da empresa. A maioria das pessoas jurídicas no Brasil são, na verdade, limitadas e muitas vezes o sócio normalmente trabalha na sua própria empresa. Isso é uma coisa que a gente tem que, ao longo do processo, mostrar para a imigração que realmente esse sócio trabalhava na empresa em que ele é sócio, seja majoritário, nesse caso normalmente majoritário, mas ele trabalhava na empresa onde ele também exercia funções administrativas. Isso é extremamente importante, tá? Essa comprovação é uma comprovação bem detalhada, que não é tão simples assim, mas é extremamente possível. Com relação à empresa, o que a gente normalmente vê aqui, eu tenho muitas ligações, perguntas de clientes nesse sentido, é como essa formação dessa empresa brasileira, como essa empresa brasileira ela é vinculada à empresa americana. Veja bem, a imigração exige que essa empresa americana seja a subsidiária, que na verdade está sponsoring, patrocinando o empregado, no caso, seria a empresa americana. É uma transferência entre executivos de uma empresa brasileira para uma empresa americana. Você forma uma empresa americana e dentro dessa empresa americana você faz essa transferência por alguma necessidade de expansão do negócio nos Estados Unidos. A constituição dessa empresa americana e a relação dela com a empresa brasileira é muito importante, é fundamental. Às vezes eu tenho recebido ligações de um cliente que às vezes pergunta: eu já estou formando essa empresa nos Estados Unidos, eu estou em processo de formação, mas isso tem que ser bem avaliado, porque essa relação jurídica entre essas duas empresas tem que ser caracterizada da forma que a imigração requer. Um exemplo, às vezes, comum que a gente vê é o sócio da empresa brasileira. Às vezes ele se torna sócio também da empresa americana, mas não é a empresa brasileira que é sócia, dona, na verdade, controladora da empresa americana. Você tem que ter um vínculo tem que ser controlado ou coligado. Nesse caso, é até possível, tá? A gente chama de affiliates, mas normalmente não é o caminho mais aconselhável, tá? O caminho mais aconselhável é realmente a empresa americana, a empresa brasileira, realmente deter a maior parte do capital social da empresa americana. Dentro desse procedimento, existem alguns fatores realmente essenciais, um trabalho essencial, que é a formação do business plan, que é o que a gente apresenta para a imigração, com a intenção da empresa americana, como essa empresa americana vai atuar no mercado. Então a gente tem que apresentar realmente um plano de negócio, um plano de mercado, possibilidades de sucesso, isso tudo isso é realmente feito bem detalhado para que o agente de imigração possa perceber que realmente a empresa americana também tem, pode prosperar e ter frutos.
realmente para esclarecer outro ponto aqui, é que a empresa americana ela não precisa atuar no mesmo ramo comercial que a empresa brasileira. Você pode ter uma empresa brasileira no ramo de alimentos e abrir uma empresa americana, digamos, no ramo de cosméticos. Isso não tem problema. Então, o importante é que realmente haja necessidade de um executivo na empresa americana. Falando assim parece simples, mas é realmente a imigração bate bastante nessa tecla e uma série de documentações que a gente tem que apresentar e argumentos e mostrar realmente esse vínculo e a necessidade do executivo na empresa americana. A gente tem um exemplo, nesse caso seria a transferência simplesmente de um empregado, quer dizer, no Brasil o indivíduo ele muitas vezes age como administrador da empresa, mas que nos Estados Unidos ele teria que também agir como administrador, como diretor, teria que ocupar esse tipo de cargo na conceituação da imigração, que realmente eles conceituam isso, existe um elenco, né, na verdade, vários requisitos que eles conceituam que é um director manager, que é o que managerial position, que é o que eles realmente querem ver aqui. Mais um ponto eu acho que é importante ser esclarecido é a questão que significa o visto L1. O visto L1 é um visto de trabalho, que para a imigração ele é caracterizado como Non-Immigrant Visa. Ou seja, não é um visto de imigração. Você teoricamente não está imigrando para os Estados Unidos, você está vindo a trabalho com, na verdade, retorno, com a intenção de retornar. Logicamente, comumente a gente transforma esse visto depois num visto permanente, mas a princípio ele não é um visto inicialmente caracterizado como um visto de imigração, não é um que nós conhecemos aqui como Green Card, tá? A característica dele não é essa. Durante o processo de aplicação desse visto, a gente tem que mostrar isso, mostrar na verdade o que a imigração quer ver. Nós não podemos de forma alguma botar um processo esse visto com intenção, caso exista a intenção do aplicante de realmente se transformar em residente. Tá? E é muito importante a gente distinguir isso, porque na hora do processo é essa forma que a gente coloca para a imigração e é o que realmente tem que ser. O L1, na verdade, tem a característica do visto renovável, ou seja, é um visto de trabalho que anualmente você requer um pedido de extensão por mais um ano, mostrando, documentando por que você, na verdade, pretende essa extensão e se estender aqui nos Estados Unidos. É um visto que tem duração, na verdade, essa extensão dentro desse visto no máximo de 7 anos. Então você pode pedir essa renovação por 7 anos. Logicamente, durante esse período, caso haja intenção de ter residência permanente, a gente pode normalmente fazer o pedido de visto de residência permanente se houver realmente os requisitos essenciais, que seria, na verdade, um assunto para um outro vídeo.